que nos acompanham. Agora são exatamente 8h01. Estamos dando início aqui a mais uma palestra, um bate-papo maravilhoso com o nosso precioso pastor Celes Pereira, direto de Portugal. Deixo ele aqui com a palavra e a gente vai discorrer sobre o tema religiosos, mas não religados. Com a sabedoria do Espírito, iremos, conforme Jesus disse, aquele que é da verdade ouvirá a minha voz. Então ninguém haverá de se escandalizar ou de ser impedido se ouvir a Cristo. É esse o convite, ouvir a Cristo, né? Quem você está ouvindo? Que o Espírito Santo fale aqui nessa programação. Com a palavra, o irmão Celes, e a gente vai aí nesse bate-papo maravilhoso para a glória de Deus. Amém, irmão Edson. Deus te abençoe ricamente, continue te abençoando. Cumprimento a todos os irmãos, essa audiência invisível, né? Porque são muitos que vão ver esse vídeo posteriormente. Cumprimento a todos os irmãos de Brasília, aí do Brasil, e os amigos e irmãos por aqui também na Europa. Graça e paz seja com todos. É um momento muito especial, esse momento desse companheirismo, né, em torno da palavra de Deus, e um tema, talvez para uns um pouco áspero, mas para quem tem o Espírito, ele é como tomar um copo de água num copo de alumínio, assim, fresquinha, né? Religiosos, mas não religados. Não é para criticar e nem dizer quem é, quem não é para mostrar a verdade do Evangelho, né? Então, é um tema muito interessante. Deus abençoe, graça e paz a todos, irmão Edson. Deus te abençoe, muito obrigado. Amém. E aqui nós não temos compromisso com o homem, não temos compromisso com o sistema, não estamos buscando popularidade, likes ou views. Nosso compromisso é integralmente com Cristo. E claro que Cristo não está falando no deserto. A primeira fase é ir ao deserto para se esvaziar, para dar ouvidos a Ele. E se esse dom de Deus é de Deus, terá alguém para ouvir, mesmo que seja uma pessoa. Deus não está preocupado com uma multidão de pessoas, mas com salvar almas, as pessoas que de fato têm interesse por ouvir a verdade. Vamos aqui, dentro da liberdade que Deus nos dá, eu elaborei algumas perguntas, mas é aquilo, a programação é do homem, né? O tempo Cronos, né? Nós aqui no tempo fazemos nossas meditações e programações, mas a coisa viva é ao vivo, né? É Deus quem vai dando vida. Vamos aqui na dispensação de Deus, vamos dando a sequência aqui. Gostaria que o irmão Celes pudesse aí discorrer sobre essa primeira pergunta relacionada ao tema, que seria, o homem pode fazer por si mesmo essa conexão de volta ao Pai? Esse religare? Deus abençoe, irmão. Essa é uma pergunta muito boa, muito interessante, essa pergunta, porque isso vem tirar a dúvida de muitas pessoas. Ao longo dos anos, nós ouvimos um ponto de vista arminiano, onde a graça é só 50% e o resto é com você. A obra da redenção foi feita, porém, sobrou o restante para você decidir. Nós gostaríamos de dizer que essa ideia é uma ideia equivocada, porque você estava morto. Isso que diz Paulo. Fazer a vontade da carne, dos pensamentos, seguindo o curso desse mundo, como os filhos da desobediência também. Então, no verso 4 de Efésios 2, Paulo é bem claro e diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos ainda em nossos delitos e pecado, ele nos vivificou, nos ressuscitou. No verso 6 ele fala: e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Então, se isso é assim, por que o homem ainda achar que ele
é merecedor, que ele fez algo, que ele santificou mais, que ele orou mais, que ele subiu a escadaria de joelho. Ele estava morto. E quando um Salvador, estou vendo aqui de frente para minha janela, eu estou vendo o Oceano Atlântico. Fico, às vezes, maravilhado e horrorizado de ver as ondas quando elas estão muito agitadas. E ali está cheio de salva-vidas. E quando eles vão salvar uma vida, às vezes vai de helicóptero, às vezes vai de uma lancha maior, vai num jet ski. E ali eles ou jogam uma corda, o afogado segurar, ou joga uma boia, ou estende a mão para pegar, para salvar. Mas, nesse caso, a pessoa ainda está. Então, ele dá a mão desesperadamente, segura a corda, né? Ele puxa, foi salvo, pelo salva-vida. Quer dizer, houve uma participação de quem estava morrendo afogado, certo? Ele agarrou a boia, ele pegou a corda, né? Mas, nesse caso, você estava morto. E o morto não age. O morto não age. Então, irmãos, em Filipenses capítulo 2, versículo 13, Paulo diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Ele é 100% graça e amor divino. Em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista Davi, no Salmo 51, você nasceu morto espiritualmente, desligado, totalmente desligado de Deus. Então, o homem está morto espiritualmente, Efésios 2,4, como falamos. Então, o morto não reage. Mas não tem nem um pouquinho que sobrou para o homem? Jesus responde em João 6,44, ninguém pode vir a mim se meu pai não trouxer. Pronto. Está respondido, irmão. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, como é que o homem tem alguma glória nisso? Não, ele creu, ele fez isso, ele fez aquilo, o homem aceitou Jesus, como se Jesus fosse um produto no supermercado, numa feira. Está o vendedor, aceita Jesus, ele leva para o céu, ele cura, salva, batiza o Espírito Santo. As pessoas passam e olham, ninguém quer comprar. Aceita Jesus, você ir para o céu hoje, amanhã será muito tarde. As pessoas passam e olham, não, Jesus não é um produto sendo vendido barato desse jeito, não, meu Deus. Ele te vivificou, ele te achou, ele te encontrou, ele te salvou. E você está salvo com a eterna obra redentora dele na cruz do Calvário. A sua manifestação, o seu agir como crente, é simplesmente uma manifestação da obra que ele fez. Essa é a verdade. Essa mesma pergunta me veio aqui de improviso aqui, ao ouvir o irmão sobre esse trabalho direto de Deus, me veio aqui que relação a gente poderia desenvolver essa ideia do religare, se conectar com Deus, com a passagem, por exemplo, da promessa feita a Abraão, aonde Deus promete a Abraão e Sara, num dado momento, é como se a promessa demorasse a chegar. Sara traz a ideia de Abraão entrar a Agar e então ter um filho. Então, me veio aqui de improviso uma É certa. simples, né? A natureza humana está sempre, às vezes, ela tem dificuldade em esperar em Deus, e na prova, a pessoa tenta arrumar um jeitinho, né? Um jeitinho para ajudar a Deus cumprir uma promessa. Mas Deus não trabalha assim. Foi verdade. Sara duvidou, né? Porque ela tinha uma promessa, e de repente ela pede para. Ela duvidou. A dúvida é do homem, né? Deus é pontual. Quando ele chega lá, aparece para Abraão reconhece, chama ele de meu Senhor, na forma humana. Ele diz: só a este tempo virei e Sara terá um filho. A promessa tinha sido feita lá atrás, já esse tempo. Sara estava longe, de costas viradas, tá, na tenda. Ela ouviu, ela sorriu com os lábios, assim. Porque Sara Duvidando. riu.
Por que Sara riu? Não ri. Não disse que não ri. Tu riste. Mas ele quer saber, falou com Abraão, tudo está em Cristo, não é você, é Cristo. Ela poderia ter morrido, ela poderia ter perdido a bênção, mas Deus, a promessa nossa é em Cristo. Se fosse no homem, o homem faz isso aí, Moisés. Deus está demorando, vou dar um jeitinho. Não, talvez é porque você não observou as pessoas tentando ajudar a Deus a cumprir uma promessa? Mas Deus não olha para ele, o negócio foi em Cristo. O homem sempre querendo aparecer, né? Sempre querendo aparecer, querendo fazer alguma coisa, querendo ajudar, querendo justificar uma demora de Deus em alguma coisa, mas Deus não falha, ele chega na hora certa. Olha aí, a coisa vai fluindo, né? Porque quem pode salvar a si mesmo, né? Como é que eu vou me salvar? Como é que eu vou ganhar almas para Jesus se eu não consigo ganhar nem a minha? Como que eu vou me salvar? Esse é um pensamento muito raso, né? Brasília é de Jesus, Goiânia é de Jesus, essa história aí, lá em Boston, Estados Unidos, é de Jesus, Porto é de Jesus. Saía até um avião com uma flama voando, os pastores jogando óleo na cidade, óleo unguento, sei lá, óleo, isso lá que é unção. Olha, gente, não é assim. Deus não está sendo oferecido como um produto por quem quiser comprar. Não, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se o estranho chamar, elas não vão. Meu pai as me deu e ninguém tirará ela das minhas mãos. Acabou. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Pronto, é ele que falou, não sou eu. Elas ouvirão a minha voz, não tem perigo, não se preocupa, não. Quem falou que elas vão ouvir a voz dele foi ele. Então, tudo que temos que fazer é ecoar, não sabemos quem, então ecoamos. Alguém estará ouvindo a voz dele aqui hoje nessa programação, eu creio. E dentro desse religar com o Pai, de se conectar de volta ao Pai, como que isso se dá? Seria algo no coletivo? Ele vai e religa logo todo mundo de uma vez? Ou como que é isso? Isso seria mais numa linha individual? Isso é individual. A fé vem pelo ouvir. Está lá em Romanos. Ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Ouvir a palavra de Deus. Efésios 1, 13. O evangelho que vocês estão ouvindo, primeira parte, e tendo nele crido, segunda parte, terceira parte, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Mas será que depois que já aconteceu isso, ouviu, creu e foi selado, a obra parou? Não. E agora Deus vai acrescentar, Pedro, não sei se foi na primeira carta ou na segunda, no verso primeiro ele fala que é adicionado a essa fé aquelas 7 virtudes do Cordeiro, começando com a virtude, indo até o amor fraternal, que é amor entre irmãos, depois a caridade. Então, se torna frutos? Não, o fruto do Espírito com todas as vitaminas da natureza de Deus. É um processo, é uma obra individual. Salvação não é levantar a mão e colocar o nome no livro de uma igreja. É claro que quem quer encher a igreja de membro está fazendo isso. E nem quer ouvir o que nós estamos falando aqui, porque isso aqui esvazia a igreja. E que a igreja não começa a pregar mentira, coloca um púlpitozinho de vidro aí, coloca o jogo de luzes, coreografias e começa a fazer uma pregação coach, ensinando o povo a ser feliz aqui na carne, nessa vida, e ser abençoado aqui, solução de problema, casamento, namoro, empresas, e pronto, você vai ter 500 pessoas, 1.000 pessoas, dependendo aí, 10.000 pessoas. Agora, prega o evangelho da cruz para você ver. Eu tenho que sepultar meu pai. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir ali, eu tenho que ir aqui, daqui a pouco você está sozinho. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Quando diz, nega a si mesmo, toma sua cruz e me segue. Você poderia fazer uma doutrina aí, bem arminiana.
Não, mas atrás disso está: ninguém pode ir a mim se meu Pai que me enviou não trouxer. Esse fato de você pegar a cruz e carregar é porque o Pai te trouxe já. Essa é a verdade. Resgatados pelo próprio Pai, né? A O obra próprio Pai, exclusiva. Ele é o autor e o consumador da fé. consumador da fé. Né? E quem é o E autor da religião? o diabo. Eita! Teve uma irmã que ficou triste comigo do ano passado. Ela disse: irmão, você não pode fazer isso, irmão. Ué, então vou ter lá para o Éden. O Adão quis se cobrir e viu que estava nu. O que ele foi? O que ele fez? Pegou folhas da natureza, galhos, folhas de fio, sei lá de quê, e fez túnicas e se vestiu para cobrir. Mas Deus sabia que aquilo ia cobrir o pecado dele. Então Deus matou uma ovelha, tirou a pele da ovelha e fez túnicas para eles vestir. Então o mundo quer se cobrir com folhas, como avestruz que esconde a cabeça na areia, no buraco, e esquece que o corpo está todo de fora. Deus falou: não, pode tirar isso aí. Aqui está as túnicas para vocês. Então Deus quer que nós tiramos a religião de Caim e vista a religião de Abel. Por que Caim matou Abel? Não foi por causa da oferta? Foi porque foi a inveja de ver que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a dele. Isso gerou ira, cólera, inveja. Entendeu? Então, é necessário que vistamos de peles de ovelha, que é o Espírito Santo. Essa é a Agora, religião que liga a Deus. agora eu vou entrar nessa mesma compreensão que eu fiquei feliz aqui agora vendo algo lindo, maravilhoso. Paulo vai falar sobre vestidos de pele de cordeiro, né? Lobos vestidos em pele de cordeiro. Ou seja, Exatamente. eu sendo religioso, eu vou me vestir de cordeiro, mas eu continuo sendo eu. Deixa eu só completar isso aqui. Em Timóteo 3, olha, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia. É a história do lobo mau. Se viu lá, né? E a minha criança, por que seus olhos tão grandão? Por que sua boca é tão grandona? E ele querendo passar, né? Se escondendo. Foi lá para o mato, tá, comeu carne a noite inteira, todo lambuzado de sangue, né? Querendo ser ovelha, era um lobo. A natureza não pode ser mudada pelo próprio homem. Não, você não tem como mudar a si mesmo, sua natureza, é impossível. O porco não pode. Você pode dar banho nele, pode dentro de casa, com perfume, desodorante e tudo. A primeira lama que ele achar, ele vai lá rolar nela, porque é a natureza dele. Meu Pai eterno. Então, como que vivemos um mundo de engano, né? A Exatamente. religião aí a todos os gostos. Mas a palavra de Deus é uma só. A verdade, irmão, aqui em Tiago, já estou aqui, até nós não temos aqui uma ordem realmente. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Olha o que fala aqui. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Falou tudo. O que é guardar da corrupção do mundo? Se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, é ser transformado pelo poder da ressurreição, é viver uma nova vida, é dizer como Paulo: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma prática. Como é que você vai praticar isso aqui? Isso aqui está falando de amor, ó, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Está falando de amor profundo, de amor de Deus. Quer religião? Então recebe o Espírito Santo. Esse é o único que religa. Religare. Religare. Porque aqui, por exemplo, as pessoas, elas são extremamente religiosas. Nós vimos aqui em Colossenses 2, do 18 ao 23, onde Paulo fala que tem pretexto de humildade, mas não ligados à cabeça. Olha só, não ligados à cabeça. Quer dizer, não religa, né?
não ligados à cabeça, no qual todo o corpo vai crescendo com o aumento de Deus. Então, a religião ela não está ligada à cabeça, que é Cristo, está ligada ao homem. Ao Que reino maravilha. do homem. A igreja do homem. A cópia, a reprodução da mamãe romana e suas filhas. Essa é a grande verdade. Outra coisa que me veio aqui, meu irmão, seria a passagem de Pedro indo até Jesus. Então, a religião é o homem indo até Jesus, o homem indo até Deus. E o que é que acontece? Pedro anda, até que ele vai até bem, mas afunda. Então, Senhor, salva-me. A minha religião não me salva. Então, a minha própria fé, meu próprio esforço, fez até grandes coisas, andou até sobre as águas, mas afundou. Pedro, ele amava no natural, no afeto humano, porque Jesus se fez homem também, se tornando semelhante a nós. Pedro tinha um apreço, um sentimento fortíssimo por Jesus. Cadê o mestre? Tá por aí, não sei. De repente, Pedro olha dentro do barco e vê Jesus andando sobre as águas. E se atirou nas águas para ir correndo ao encontro de Jesus. De repente, ele começa a afogar. Senhor, me salva. Irmão, assim, Jesus se conecta com ele e disse assim, Senhor, para onde tu vais? Jesus disse, para onde eu estou indo agora, você não pode ir, mas depois tu irás comigo. Para onde que tu vais? Por ti eu darei a minha vida. Oh, Pedro, olha o impulso humano. Tu darás a tua vida por mim, os outros falaram também, diz a Bíblia. Então Jesus disse, olha, eu vou, mas eu volto para vocês. E quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vos estejais também. As pessoas ouvem essas coisas no físico. Ele trouxe não só os discípulos do seu dia, mas os da agora também. A Bíblia diz que nós somos posicionados nele, no corpo dele, em espírito e em verdade. Por um espírito fomos todos batizados, quer dizer, colocados no corpo de Cristo Jesus. E ele cumpriu o que disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Naquele dia conhecereis que sou meu Pai, vós em mim e eu em vós. Isso está cumprido, irmão. Isso está cumprido. Mas o homem é assim mesmo. Por que Jesus quer prender um demônio em Pedro? O mesmo que disse, Senhor, tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, não foi carne nem sangue que te revelou. Mas, de repente, Senhor, não vais para Jerusalém, tem misericórdia de ti e de nós. Para atrair pensamento. Mentalidade humana. Não vais para Jerusalém, tem misericórdia de ti e de nós também. Como é que pode fazer uma afirmação, irmão, e depois fazer uma outra afirmação? Isso mostra a coexistência de duas naturezas vivendo simultaneamente, cumprindo a Uma Escritura. estabilidade, né? Ué, exatamente. Vamos prosseguindo aqui, irmão. Vamos entrar numa outra pergunta. Essa aqui é um pouco mais complexa, talvez, mas me permita te falar ela aqui. Ela diz assim: é uma pergunta, ela é um tanto abrangente também. Diz assim: quem pode. É uma pergunta: quem pode me religar com Deus? Dois pontos. Eu, outro homem, uma religião, ou a grande verdade é que Deus, Ele mesmo faz a coisa toda, fé e obras, querer efetuar um odre novo para o novo vinho. Irmão, é 100% a obra de Deus, como já falamos no começo. Nada morto reage. Não pode reagir.
Mas a sua ressurreição é a manifestação e resposta daquilo que Deus já fez. Então, em Efésios 2:8, a fé é uma dádiva de Deus. A ressurreição, a vivificação, essa nova criatura, ela acontece através da fé. E a fé é uma semente chamada Palavra de Deus. E Pedro disse, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível Palavra de Deus. 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados. Foi ele que semeou, ele é o bom semeador. Só que essa semente, ela cai em 4 tipos de terreno, que é o mundo, as pessoas. Em terreno pedregoso, as riquezas que o mundo religioso está pregando, felicidade desse mundo, conquistas. A semente não pode germinar aí, no meio de riquezas, ou envolvido com o mundo. Cai em outro terreno espinhoso, sofrimento demais, tribulação demais, prova demais, tem gente que não aguenta. E aqueles que, você foi testemunha disso, ali na nossa igreja de Brasília, irmãos ali eram o primeiro a chegar, umas cadeiras, aquela alegria e tal, e aquele fogo puro, aquela coisa trazia a gente assim, um prazer de ver aquele irmão tão movendo assim. De repente se envolve num pequeno grupo lá, com as conversas, entristece, falhou. Jesus falou assim, eles creem com alegria por um tempo, pois um diabo lhes arrebata do coração. Já foi 3, irmão. Só uma parte deu certo. Só uma parte da semente encontrou uma terra boa, que pôde germinar, que pôde trazer a vida e reproduzir o grão novamente. Aquela árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá seu fruto em todas as estações. Toda vara, toda árvore que meu pai não plantou, corta e joga no fogo. Mas quer dizer que tem outro que plantou também? Ué, está dizendo toda árvore. O machado está posto à raiz das árvores. O que tipifica a árvore? Pessoas. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada e jogada no fogo. Ai, ai, ai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Deus colhe aquilo que ele plantou, né? Ele colhe só o que ele plantou. Então, ali, irmão, você faz uma plantação. O que você quiser plantar? A praga, ela nasce ali. Não foi você que plantou. Antigamente a gente afiava a enxada com a lima e aqui tanto de homem capinar a roça. De onde veio aquela praga? Não foi nós que plantamos. Plantamos o arroz, está tão bonito o arroz, aí a praga nasceu. Agora, hoje em dia não usa mais capinar, vai com um avião, né, joga o veneno, e o veneno mata só a praga, e não mata a soja, não mata o arroz. E hoje esse combate é feito com a palavra de Deus, que é espírito e vida, para matar a praga, para arrancar a praga, para passar o machado nessa árvore e jogar no fogo. É assim que Deus faz. Não estamos julgando ninguém. Jesus que diz, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada e lançada no fogo. Quem foi que plantou? O diabo. Jesus, na palavra em Mateus, ele diz bem claro. Foi um homem que semeou. Ele semeou e veio atrás semeando o joio. Os filhos do maligno. Quem falou foi Jesus. Pergunta para Jesus. Eu só estou falando do evangelho. Amém? E aqui eu acho interessante a gente deixar bem claro também que a gente passou por um período de tempo onde aprendemos a ideia de que existe uma semente da serpente, né, e uma semente de Deus. E depois que começamos a, de fato, ver melhor a luz do Evangelho, podemos então afirmar que a semente do maligno, se trata da própria obra carnal.
e não necessariamente de uma ideia ali. Não vou aqui entrar nos detalhes da Aí, questão irmão, não te toda. interrompendo, que eu já captei, aí entra a salvação. Aí entra a salvação. Por quê? Porque em pecado me concebeu minha mãe, todos nasceram em pecado. E a carne, ela é pecado, ela é morte e ela é inimizade contra Deus. Então aí vem a necessidade de criar de novo, de nascer de novo. Olha que Se esse maravilha. fosse bom, precisava de nascer de novo? Não precisava, irmão. Nós Aí vem o éramos novo como os nascimento, a demais. nova criatura. Eu até notei um versículo desse aqui. Uma vez religado, reconciliado e vivificado, o homem passa a manifestar as evidências, sinais da nova natureza. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa nova criatura não é carne e sangue, é invisível. É o homem interior, que nós chamamos em inglês de inner man. Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Isso não é o homem carnal. O homem carnal estará sempre lutando contra essa nova criatura criada pela fé, em oposição um ao outro, como Gálatas 5, do versículo 16 ao 22, lutando um contra o outro, para que não façais o que querer. E Paulo diz, andar em espírito. Como é que eu vou andar em espírito? Através de súplicas, de buscas, não é me entregando ao pecado, mas com meus joelhos no chão, me alimentando da palavra de Deus, como Jesus, o tempo que nos diz, sua carne estava constantemente orando e buscando com súplicas. Então, nós devemos fazer a mesma coisa, porque nós temos algo dentro de nós muito forte que não pode morrer e não pode ser vencido pelos desejos da carne, mas pelo contrário, o Espírito de vida em Cristo Jesus, Romanos 8,2, nos libertou do espírito da morte e do pecado e da morte. Então, nós somos livres. Embora tentados, mas somos livres. Mesmo tentados, somos livres. E como pode a religião ela fazer a minha carne, copiar os frutos do Espírito? É totalmente Isso é uma possível, coisa né? tremenda aí. Eu notei aqui pessoas religiosas, ó, segue uma seita ou uma denominação. São zelosos, extremamente zelosos, marca lá um jogral, um jantar de sopa, uma peça teatral. Aquela igreja derrama de gente, não sobra nem assento para sentar. O povo gosta disso. Legalistas, extremamente zelosos, legalistas, frequentadores de igreja, fiéis a rituais e tradições, participam de cultos, festas, são devotos, dizimistas, mas nega a eficácia. Nega a eficácia. Ser religioso não realiza, não religa o homem com Deus. É só uma aparência de piedade, é só algo manufaturado no exterior, mas a eficácia, que é o poder, na hora que tinha um amigo que muito engraçado, ele dizia assim: pega e joga na parede, miou ainda é gato. Isso não é fácil para nós também, ao sermos testados, estando nesse corpo, às vezes reagimos, tem hora com certas coisas, mas o certo é que você não é mais a pessoa que você era, você está bem melhor, você ainda não é aquela que você deveria ser, você ainda não chegou no ponto que se você mesmo se agrada de você, mas você está lutando, né? E só vence quem luta. A vitória só vem depois da luta, ganha, né? Então vem a festa, vem aquela comemoração da vitória, enquanto aqui estamos no campo de batalha. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é a verdade. Mais poderoso é o Espírito de Deus do que todos os desejos carnais. Isso é verdade. E se percebe, irmão Sérgio, como que as pessoas religiosas são convencidas, né? As pessoas religiosas, quando chegavam até Jesus para fazer perguntas, elas não estavam querendo aprender, elas estavam querendo armar
situações para derrubar a Cristo, para pegá-lo em ciladas. Os religiosos, eles têm um convencimento Perguntas firme. totalmente capciosas faziam para tentar fazer Jesus a tropeçar. Fazer uma pergunta bem elaborada, já com a armadilha aqui para ele tropeçar, e já peguei ele aqui, mas ele era Deus, então ele já enxergava de cima para baixo as coisas. Mas esse espírito não mudou. Ele continua hoje, observando. É muito fácil manufaturar a santidade, irmão Edson. Vamos pegar uma mulher, ela deixa o cabelo crescer, ela veste uma roupa arrastando no chão, bem comportada. Está errado isso? Não. Está certo. Mas aonde você vê se o cheque tem fundo, é na hora que você chega no caixa do banco para descontar. O cheque bonito, assinado igual uma assinatura de presidente, olha que assinatura grande assim, que é muita assinatura. Né? Mas aí você vai lá no banco, cheque tão bonito, que assinatura cobriu quase toda a folha. E o caixa, estou num tempo muito antigo ainda, né? E vai lá, olha assim, vai no computador e olha para você assim, não tem fundo. Entendeu? Mas, às vezes um chequinho todo rabiscado, com a letra quase que não, entendeu? Assinou tão mal, às vezes tá lá, tem fundo. Entendeu? Então, a aparência engana. A aparência engana. Isso aí já está defendido por esses pensadores, Maquiavel, Freud, esses caras tudinho. Aparência, o povo gosta da aparência, irmão. Eles aconselham você manter uma aparência de rico, uma aparência que você está muito bem, porque isso ninguém gosta das pessoas inúteis, segundo os psicólogos, os filósofos, ninguém gosta. Os coaches falam isso. Ninguém gosta de uma pessoa inútil. As pessoas não gostam de vocês, gostam da sua utilidade. Então, quando você tem aparência de que você está muito bem, você é bem recebido, você é bem tratado, você arruma até emprego. Se você tiver maltrapido, com o pé no chinelo, com aparência ruim, a sua vida vai ficar pior. Isso no campo de ideias humanas. Alguém vai pegar isso aí e usar contra mim, igual já fizeram por aí, e não olhar o contexto que eu estou falando. Deus está pouco ligando para essas coisas. Deus trabalha na alma. Mas o mundo é assim, vive de aparência. E a aparência religiosa é uma delas. Muito bem cuidada. E uma vez que eu fui religado com o Pai, é possível ser interrompido de novo essa corrente, essa conexão com o Pai pode ser de novo interrompida? Não. Não pode ser. Se realmente foi religado. Deus não dá o Espírito Santo hoje e te toma amanhã porque você fez uma... Né? A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Está dizendo, lugar nenhum que você é salvo hoje, perdido amanhã. Isso é um pensamento denominacional, religioso. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz, meu Pai as me deu e ninguém as arrebatará de minha mão. Nada. Nada, 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 nada. Foi perguntado lá no Velho Testamento, parece no livro de Jeremias, não sei. O profeta perguntou se ele podia rejeitar Israel um dia. Ele mandou ele olhar para as estrelas do céu e contar. Você pode contar? Pode contar os grandarios do mar? Nem eu posso. Salmo, acho que 89, perguntaram para Davi, no Salmo é perguntado, se teus filhos andar, se os filhos de Davi andar errado e desviar do caminho, falou assim, eu tratarei com açoite. Mas não posso mentir a Davi. Agora, isso, tem gente que lê isso na carne, né? Então, eu adorando Israel, que agora existe, como bezerro de ouro. O Israel de Deus agora é espiritual, não é mais aquele Israel da velha aliança, é o Israel da nova. E ele continua fiel à sua palavra. Deus não pode perder você, não pode rejeitar você. Ele já pagou pelos seus pecados na cruz do Calvário e diz, Pai, telestai, está pago. A gente fala, está consumado, mas a tradução no grego é telestai, quer dizer, está pago. Acabou. E aqueles que são dele, está aqui, está lutando e são vencedores e irão vencer. Irão vencer. Quem?
eu posso dizer, eu sou um dos tais. Eu estava na igreja, ainda deu um exemplo muito interessante. Já vamos para 39 minutos, eu vou fechar com isso aqui. Morei, quando era garoto, na beira do rio Araguaia. E naquela época, não tinha fiscalização de pesca. Então, tá subindo um cardume de uma trinchã, a água ficava assim. Um cardume de... Como é que é? De caranha, cardume de pintado, todos ia subindo ali, a água ficava assim. Então, aqueles peixes, a função da natureza era eles irem até a cabeceira do rio para procriar, para desovar. Mas até eles chegar lá, tinha a beira do rio, estava infestado de pessoas jogando linha com os olhos, tirando. Tinha gente jogando tarrafa, tirava, gritando. Via que as canoas descendo assim com rede emendada e arrastando tudo. E o peixe boto que comia até 20 quilos de peixe por dia. Mas tem aqueles que chegavam na cabeceira, que o anzol não pegava, que a rede não pegava, que a tarrafa não pegava, que o boto não comia. Eles iam lá, desovavam e voltavam, normalmente, de volta depois da missão cumprida. Vamos dizer, nós somos um dos tais vencedores, que fomos salvos, que recebemos o Espírito de Deus, nos tornamos nova criatura e religados verdadeiramente pelo Espírito Santo, e não por ter filiado a uma denominação. Religião não salva ninguém, não religa ninguém, e religa Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus abençoe a todos. Ali entrou ali, agora eu vi Patrícia Fialho, bom dia, Deus abençoe a todos. Irmãos, bom dia, irmã Patrícia. Natan Luz, Simon Salino, Deus abençoe vocês, os que eu pude ver aqui. Irmão S, Deus abençoe ricamente, 41 minutos de palestra, maravilha, sobre religiosos, mas não religados. Quer religar com Deus? 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo, reconciliando, religando o homem com Deus. É em Cristo. Ele é o caminho, é ele que leva ao Pai. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vocês. Estamos vivendo isso agora. E a palavra da reconciliação está em nós, né? Se eu estou religado com o Pai, como eu posso ser seu inimigo? Como posso eu não querer vê-lo? Como eu posso não querer Como eu posso compartilhar? rejeitar a verdade em troca de outras coisas? Com rótulo de cristianismo. Um programa de uma denominação. Todas elas têm sua agenda. Ali não adianta. É jogar água nas costas de pato. Ali não tem transformação. Lutero tentou ajudar a Igreja Católica, que só não morreu porque o príncipe da Alemanha escondeu ele. Só teria ido para a Inquisição Romana e ser queimado, como Joana d'Arc foi. Essa é a verdade. Não adianta lutar contra o sistema da besta. Não tem jeito. Deus te abençoe, irmão Edson. Maravilha. Maravilha. Meu grande abraço. Um mês de maio, se Deus quiser, estou passando por aí. Nós vamos tomar um café junto. Reunir alguns irmãos para ter um bom tempo com Deus. Amém. Graça e paz a todos. Até o nosso próximo encontro. Deus é convosco aí. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.